Tudo bem com vocês? Queria ler com vocês uma passagem que está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, palavra de Paulo para a gente, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Eu estava pensando e meditando esses dias, deixei na frente, quase me tampou. Como muita gente quer ser maduro, ter maturidade, mas não está disposto a pagar o preço da maturidade. A maturidade ela tem um preço, precisa ser pago. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa abrir mão, principalmente do seu orgulho, porque o orgulho é aquilo que nos impede de abrir mão de muita coisa. É o orgulho que não impede, ou melhor, que impede a gente de perdoar o erro dos outros. É o orgulho que impede a gente de pedir perdão pelos nossos erros, de reconhecer os nossos erros. Então, muitas vezes a gente quer ser maduro, mas falha nesse processo, porque a gente não está disposto a pagar o preço da maturidade. A gente fica vivendo de passado, a gente fica relembrando os erros que os outros cometeram contra a gente fica sempre relembrando e não consegue se libertar. Não é verdade? Você deve conhecer alguém assim. E a gente quer ser maduro, a gente quer crescer. Paulo ele vai falar muito sobre quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Agora que ele é um homem, as atitudes dele são diferentes. E não é diferente com a gente. O problema é que tem muita gente que cresce só de corpo, né? Mas o coração ainda é de menino, é de menina. Não está disposto a abrir mão das coisas que tornam ele um menino ou uma menina. Não estou falando que não haverá momentos de descontração, nem momentos de dificuldade, porque não é esse o sentido, sabia? O sentido principal sobre fazer coisas de menino ou coisas de menina é essa dureza de coração. É esse orgulho que está dentro do coração que impede que a gente avance, que impede que a gente atinja um nível superior de maturidade na presença de Jesus. Então, uma mensagem breve para nós é que se nós queremos ser maduros, a gente tem que aprender a pagar o preço da maturidade, a deixar de fazer aquilo que talvez não seja tão conveniente assim, de realmente aprender a perdoar e pedir perdão, de não ser abalado com facilidade. Tem muito disso. Hoje em dia os crentes são cada vez mais melindrosos, facilmente ofendidos por questões muito pequenas. E muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma. E quando não são do nosso jeito, a gente tende a ser menino. A gente tende a deixar que a infantilidade tome conta. A gente olha para a situação e a gente não sabe tomar a decisão de forma sábia. Então eu queria trazer essa reflexão para nós. Hoje a gente está sendo criança na fé ou a gente amadureceu? Hoje você é uma pessoa madura? Hoje você é uma pessoa mais parecida com Jesus? Jesus era maduro. Paulo era maduro. Pedro foi menino algumas vezes, mas amadureceu. Foi transformado por Jesus. Mesmo depois de ter sido transformado por Jesus, teve momentos difíceis. Ele teve que ser repreendido por Paulo. A gente está falando de Pedro. Então não é diferente com a gente. Porque daí a gente às vezes é repreendido e a gente não gosta da repreensão.
A repreensão realmente machuca, mas sabe o que machuca? Orgulho. Às vezes o nosso coração está muito orgulhoso. E a gente tem que aprender a ser mais humilde. Humildade é o que o cristão mais precisa. E é o que hoje em dia tem mais faltado no cristão. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Essa mensagem é para o nosso coração.